Boa tarde, pessoal. Vamos lá, e como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter mais uma aula de história, tá certo? Vamos retomar aí o tema da Mesopotâmia, conhecer um pouquinho aí sobre os povos que habitaram essa região e ver todas essas informações aí que a gente não pôde contemplar na outra aula, certo? E para começar a aula de hoje sobre a Mesopotâmia, nós vamos começar com uma revisão, certo? Vamos aí. Olha, Mesopotâmia significa terra entre rios. Então vejam só, por que esse nome foi dado? Porque a região da Mesopotâmia se localizava entre dois rios, que eram aí o rio Tigre e o rio Eufrates. Uma terra bastante fértil, certo? Lá na Mesopotâmia, eles desenvolveram aí formas de escrita. Os sumérios, certo, desenvolveram a escrita cuneiforme, que é aquela escrita que utilizava, nesse caso, uma tábua feita de argila, certo? E utilizavam um palito em forma de cunha aí. Então, essa escrita cuneiforme significa em forma de cunha. Por quê? Porque eles utilizavam esse objeto para gravar aí as inscrições nesse material em argila, depois colocavam para secar. E essa escrita aí, ela veio a ficar bastante famosa no mundo inteiro, porque é uma forma de registro. Até então, os povos trabalhavam muito com a questão da oralidade. E quando vem com esse código escrito, a gente consegue deixar registrado aí por longos períodos da história toda uma civilização, certo? Outro assunto bem importante aí sobre a Mesopotâmia, que estudamos na aula passada, foi sobre a sociedade aí que era hierarquizada, ou seja, cada um tinha um papel dentro dessa sociedade, tinha um poder. Então a gente tinha o rei, tinha sacerdotes, tinha os soldados, e cada uma dessas figuras tinha um certo prestígio, um mais do que os outros, certo? Então, o poder político aí era privilégio dos homens. Então a gente também estudou essa parte aí, que as mulheres dificilmente conseguiam conquistar um cargo de poder aí dentro dessas sociedades que se desenvolviam na Mesopotâmia. Os cargos normalmente eram ocupados aí por homens, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. E a gente viu aí os amoritas. Na aula passada, eu comentei com vocês que eu ia trazer, certo, o código aí Hammurabi, para vocês conhecerem nessa aula. Então vejam só, vamos revisar aí quem são esses amoritas. Eles construíram, tá certo, um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia. Então, o primeiro foi caracterizado aí como o primeiro império babilônico. Então, quando a gente tem a figura aí de um império, você tem uma organização muito maior, tá certo? Todo aquele povo, de toda aquela civilização que habita aquela região. Então você tem a construção também de diversos prédios públicos, tá certo? Você tem a melhoria aí de várias áreas. Então você tem um controle de produção. E os amoritas vão se destacar aí com o rei Hammurabi, tá certo? Que foi aí, governou, que foi rei entre 1792 a 1750 a.C. E ele ficou bem famoso na história porque ele foi o idealizador, o criador aí do código chamado Código de Hammurabi. Esse código, pessoal, ele é um código aí de normas, de leis que estabeleciam aí penalidades para determinados crimes, certo? Existiam aí outros códigos na história? Sim, existiam. Muitos deles de maneira oral. E o rei Hammurabi, ele vem trazendo um código escrito que vai ajudar, inclusive, a gente a organizar outras sociedades. Então, vai ser um referencial muito importante na história. O código Hammurabi aí apresentava normas e leis em diversos campos da vida social e estabelecia aí penalidades para as coisas que eles consideravam aí crimes, certo? E uma coisa bem interessante sobre esse código, pessoal, é que esse código ele é baseado em uma lei, a lei do talião, que é uma lei aí que punia os criminosos de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente
por dente. Já ouviram falar nessa expressão? Olho por olho, dente por dente? Então, toda vez que alguém cometia um crime ali, normalmente a pessoa que cometia o crime, ela era castigada da mesma forma ali, com o mesmo conceito do crime que ele havia cometido, tá certo? Esse código aí conta, na verdade, com 282 inscrições aí, né? Normas e leis que foram escritas aí numa pedra, em pedra, para poder, no caso, manter a ordem da Mesopotâmia aí durante o reino aí dos Amoritas, durante o rei, durante o reino aí do rei Hammurabi. Olha só, vamos um exemplo aí para vocês conhecerem esse código bem direitinho, já que ele tem essa teoria de olho por olho, dente por dente. Então vamos ver como é que funcionava um pouquinho aí. Então veja, eu trouxe um exemplo para vocês. Se o pedreiro edificou uma casa aí para um homem livre, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu aí e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro aí seria morto, certo? Se a casa desabou e matou o dono da casa, o pedreiro que havia construído a casa seria morto, certo? Para legitimar essa ideia aí de olho por olho, dente por dente. E se essa casa tivesse matado aí, por exemplo, o filho do dono da casa? Então, o filho do pedreiro também seria morto, certo? Esse filho aí seria morto para legitimar essa ideia de que teria recebido o mesmo castigo aí que o dono havia sofrido, certo? Se caso, por exemplo, tivesse matado um escravo, então o pedreiro teria que comprar, aí teria que fornecer um escravo ao dono para substituir esse que havia morrido nesse processo, certo? Isso é uma coisa bem importante, porque apesar de trazer um conceito de olho por olho, dente por dente, existiam aplicações dessas normas, dessas leis, muito diferentes, certo? Então, você dependia muito da classe social. Então, se você era pobre, se você era livre, se você era prisioneiro ali, você tinha uma regra para poder cumprir. Então, não era igual para todo mundo. A classe social ali determinava que tipo de castigo você iria receber nesse processo. Então, olha só, os amoritas aí, eles foram dominados pelos povos assírios, certo? Aí aconteciam muitas guerras internas entre eles, e aí enfraqueceu o reino e os assírios vieram e dominaram a região da Mesopotâmia. E os assírios se estabeleceram aí no norte da Mesopotâmia, criaram táticas de guerra e organizaram um exército poderoso, certo? Então, foi uma sociedade aí que marcou também esse convívio na Mesopotâmia, na região. Então, ele dominou muito bem essa região. Uma coisa bem curiosa sobre os assírios é que eles ficaram conhecidos aí pelo uso da crueldade contra os adversários. Então, vejam só, pessoal, eles eram muito cruéis. E essa crueldade, ela tinha uma justificativa. Então, por exemplo, quando eles dominavam uma cidade, que aí vinham os prisioneiros, né, de guerra, eles simplesmente poderiam, nesse caso, era muito comum eles praticarem essa crueldade contra os prisioneiros. Então, por exemplo, eles cortavam dedos, cortavam as mãos, cortavam as orelhas desses prisioneiros. Por que eles faziam isso, professora? Eles faziam isso aí para, digamos que, fazer com que esses povos, eles não tivessem resistência, certo? Aí desencorajar esses povos a mostrarem resistência aí contra eles. Então, eles, por meio do medo, eles tentavam dominar toda uma região. Outra coisa sobre eles, no caso, aí do uso dessa crueldade, certo? Eles também queriam atingir ali a honra daquele prisioneiro, daquele povo. Então, eles usavam muito dessa crueldade. Então, era um povo bastante agressivo, principalmente nas táticas aí de guerra. Mas eles construíram um grande exército aí, bem poderoso, inclusive, certo?
Aqui, pessoal, os claudeus. Quem eram esses claudeus aí? Que foram outros povos que vieram para a Mesopotâmia e aí acabaram dominando os povos assírios. Os claudeus aí foram os novos babilônicos, tá certo? Construíram o segundo império babilônico. Aí, eles foram comandados pelo rei Nabucodonosor II. Eles arrasaram a cidade aí de Jerusalém, certo? Destruíram a cidade, expulsaram os moradores. Então, eles tiveram um domínio, expandiram um domínio aí, reconstruíram a antiga Babilônia, certo? Que voltou a ser o principal centro político aí, econômico e cultural da Mesopotâmia. Então, essa Babilônia aí foi criado lá pelos amoritas no primeiro império babilônico. E aí quando vem os caldeus, eles vêm nesse caso com essa perspectiva de dominar a área ali e voltar a reconstruir essa Babilônia e tornar ela novamente um grande império. E aí esse império ficou conhecido na história como Segundo Império Babilônico, certo? E aí vamos lá. Economia. Essa economia, como é que esses povos viviam lá na Mesopotâmia? Como é que eles se desenvolviam nesse meio aí? Os povos da Mesopotâmia, eles dedicavam-se aí à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio, certo? Então vejam só, eles produziam inúmeros produtos aí que vinham dessa agricultura e dessa pecuária. E isso era possível justamente por quê? Porque eles moravam em uma área aí que era, no caso, utilizada ali, que servia entre dois rios, certo? Que existia entre dois rios, que era o rio Tigre e o Eufrates. Então essa área era bastante fértil, o que fazia com que esses povos aí tivessem uma grande produção agrícola e também uma grande produção aí na pecuária, certo? Outro tipo de comércio que eles utilizavam aí era o artesanato e também as atividades comerciais que eles vendiam. Então, olha só, os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. Então, vejam, eles produziam através da agricultura e da pecuária aí, e pegavam esses produtos e trocavam entre si e também entre os habitantes da cidade. O que fez com que esse império aí, esse reino todo, esse local, virasse um grande comércio também de vários produtos. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse comércio na Mesopotâmia. Então, o comércio na Mesopotâmia, como em outras regiões, era intenso, certo? Seus mercadores percorriam longas distâncias para outras regiões. Então, existia aí uma troca com outros povos de vários produtos, já que eles não conseguiam, nesse caso, dar conta de produzir todos os tipos de materiais, até porque tinha vários tipos de pedras, de objetos que não eram comuns na região, que a região por si só não favorecia a produção. Então, eles acabavam fazendo essas trocas aí com os outros povos. E isso se estabeleceu aí durante longos períodos, o que fez com que surgisse, nesse caso, um grande comércio, certo? Que era dividido aí dentro dessas classes sociais. Então, tinha uma parte que tomava conta desse comércio. E aí, o que gerava-se como lucro desse comércio? O que fazer com esse tipo de lucro, com esse dinheiro que vinha do comércio? Então, parte da riqueza que circulava pela Mesopotâmia era entregue ao rei, na forma de impostos, certo? Então, tudo que era produzido ali, o rei ele tinha uma certa porcentagem sobre essa produção, certo? Que normalmente era produzido tanto pelos camponeses, que trabalhavam com a agricultura, com a pecuária, também com outros, como, por exemplo, no caso, os artesãos ali, que produziam peças, inúmeras peças, e também
com os comerciantes que trabalhavam com esse comércio, inclusive com outras regiões. E outra parte dessa riqueza aí era entregue, nesse caso, aos sacerdotes, como forma aí de oferendas lá nos templos, e isso tudo era contabilizado e virava uma grande riqueza aí entre os povos. Então vejam só, pessoal, a Mesopotâmia é uma área bem extensa, que foi dominada por diferentes povos aí, uma terra de fácil acesso, mas que, nesse caso, virou alvo de conflitos entre várias civilizações. Ela é considerada aí o berço da civilização, porque muitas cidades importantes se desenvolveram nessa região. É conhecida também pela escrita, porque, apesar de hoje em dia a gente saber, com os achados arqueológicos, que a escrita surgiu simultaneamente em várias regiões aí, os sumérios ainda assim vão ser, no caso, reconhecidos por essa escrita que a gente dá o nome de escrita cuneiforme, certo? Que era escrita em forma de cunha. Então, é uma civilização que vem trazendo aí toda uma perspectiva de organização social. Então, além disso, a gente tem o Código de Hammurabi, que vem trazendo inúmeras regras sociais, que garante que aquela sociedade mantenha a ordem, tá certo? Já que as cidades estavam crescendo, se desenvolvendo e cada vez mais ficaria um pouco difícil ali manter o controle. Então, nós temos aí reis muito inteligentes nessa história, que vêm trazendo formas de organização precisas e que vão ajudar, inclusive, a outras civilizações. Prova disso, gente, é que os acervos que foram encontrados nessa região da Mesopotâmia é um grande tesouro arqueológico, certo? Que os historiadores utilizam muito para entender como essas civilizações se comportavam, como foi esses conflitos, o que motivava eles, como eles se organizavam, o que levou, no caso, ao declínio, ou seja, a uma civilização acabar, um determinado império e começar outro. Então, tudo isso aí é resultado dessas pesquisas, de todo esse conhecimento que os objetos, que os acervos encontrados nessa área aí da Mesopotâmia, por grandes estudiosos, certo? Arqueólogos, entre outros profissionais, vão fazer essa reconstrução. Boa parte desses materiais estão presentes aí em vários museus, espalhados aí pelo mundo, tá certo? Mas é um grande tesouro para a humanidade. Então vejam só, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam se cuidando bem direitinho e logo mais, se Deus quiser, a gente vai estar aí se encontrando nas salas de aula, tá certo? Então, tchau, pessoal. Boa tarde para vocês.